Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje de volta com a nossa série de plataforma 2D aqui na Godot 4.1 para finalizar o Animation Tree do nosso boss. E então no último vídeo fazer toda a finalização e o ganho para que o nosso jogo fique completo e a gente finalize essa série. Antes porém eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! A primeira coisa que nós precisamos criar então, antes de trabalhar o nosso Animation Tree e também o script, são as animações. Porque se nós entrarmos na cena do nosso Tank Boy, vamos reparar que temos apenas no Animation Player a animação Move, tá? Para verificar, estou no Animation Player, tenho apenas Move, que basicamente é ele se movendo com as rodas aqui. Só que eu quero que antes de ele começar a se mover, ele entre na cena, ou seja, apareça na cena apenas estático e depois faça todo o movimento. Portanto, eu vou clicar aqui em Animation e vou escolher New para criar uma nova animação que eu vou chamar de Enter Scene. E o que vai ser o Enter Scene? Basicamente ele vai estar estático e vai mover apenas essa parte. Quando nós chegarmos perto dele, ele executa efetivamente. Vai fazer mais sentido na prática. Mas basicamente, já que toda a animação está aqui no nosso Sprite, vou abrir aqui para vocês poderem enxergar, ó, todos os quadros estão aqui, apenas com os quadros 7 e 8 que é essa movimentação. Estou aqui no Sprite, vamos aqui na parte de quadros, eu vou colocar no quadro 7, vocês vão reparar aqui, ele já está dentro, que é assim que ele vai entrar na cena, e vou clicar na chave Create. Ele já avançou automaticamente para o 8 e eu crio de novo. O que ele fez foi basicamente isso aqui, ó, tá vendo? Tá movendo de um lado para o outro. Então agora eu vou reaproveitar esses quadros, copiar, duplicando. Então vou aproveitar esse quadro, selecionar e apenas dar um duplicate. Avança a minha agulha, duplicate. Clico com direito, duplicate. Avança a agulha, clico e duplicate, tá? Só diminuir aqui a nossa agulha e também outra vez duplicate. Vou deixar em loop e essa é a animação só para a gente poder ver, tá? Ó, é isso que ele vai ficar fazendo quando entrar na cena. Agora nós precisamos das outras. Vou também em Animation, criar nova aqui, que eu vou chamar de Hide Bomb. Que ele vai esconder e vai jogar as bombas. Que vai ser basicamente essa animação aqui, ó. Vou também no nosso Sprite. Vamos procurar o quadro, que é o momento que ele começa a se esconder, ó. Vocês estão reparando? A partir do quadro 3. Sempre olhando o quadro de vocês, tá? Vou aqui pro 3. Já vai pro 4 na sequência. 5. 6, 7 e termina no 8. Porque aqui ele vai ficar girando essa rodinha, tá? Ó, vou deixar aqui no loop só para vocês poderem ver. Já determinar aqui com ponto 5. Só, depois a gente tirar os loops, tá? Detalhe importante isso aqui, é só para vocês poderem ver o que tá fazendo. Beleza? Deixar sem loop. Basicamente ele vai fazer isso aqui e para. Além dessas animações eu preciso revelar o nosso inimigo. Ele vai entrar em cena com essa daqui, mas ele tem que sair do tanque. Então eu vou aproveitar aqui o nosso Animation Player, também criar uma nova animação. E vou chamar aqui de Show Underline Review, que vai revelar o nosso inimigo. Mais uma vez no Sprite. E vamos pegar agora o contrário, tá? Já que ele esconde, só pra gente perceber, ó. Ele esconde a partir desse quadro, que é o quadro 3. A gente vai fazer o contrário. E o 7 é o final, então vai ser justamente o oposto. Vamos aqui, Show Review, nosso Sprite. Vamos colocar aqui no quadro 7. Clicar, ok. E depois eu vou diminuir, 7. Clicar. Atenção a isso, às vezes ele não fica certo, tá? 7, 7, não. Aqui é o 6. Perfeito. Agora sim. Se acontecer, é legal, vocês já conseguem ver isso também. 5, 4, 3. Ele faz basicamente isso aqui, ó. E acho que faltou o 2 também. Vou colocar o 2 aqui. Aí, perfeito. Essa é a revelação dele. Legal. Vamos colocar aqui também ponto 6. É aqui onde termina a nossa animação. Legal. Falta ainda quando ele estiver vulnerável, que é nesse momento, vai aparecer apenas essa opção, e quando ele estiver disparando, que é o quadro 1. Então vou criar aqui também nova animação, Missile Attack, e vai ser basicamente um quadro. Vamos aqui no quadro de número 1 e criar aqui a chave. Ok, olha lá, só isso, tá? Ponto 1 e o vulnerável eu vou duplicar aqui, ó, aproveitar, chamar de Vulnerable, e para mudar o quadro eu clico sobre o quadro aqui e mudo o valor, tá? Até chegar no valor que eu quero. Se não me engano é o 8. Vamos só ficar aqui para poder verificar. É o 10. Pronto, esse é o último quadro, tá vendo? Nesse momento ele está vulnerável. Perfeito.
temos todas as animações. Vocês devem fazer nessa sequência, claro, adaptando conforme o jogo de vocês. Mas para o nosso caso são essas animações que a gente precisa. Agora a gente pode criar nosso Animation Tree, especificamente lá chamando cada uma delas. E vamos para o Animation Tree. Vocês percebem que ele tem um erro aqui, porque ele não tem nenhum nó raiz de animação. Até porque ele não foi criado ainda. Vamos atribuir um Animation Player, clicando aqui, pegando nosso Animation Player. Perfeito, um erro já sumiu, mas ainda tem um outro. E vamos criar um novo nó aqui. No nosso caso, nós vamos usar o New Animation Node State Machine. Ele vai criar esse campo aqui pra gente, olha só. Com início e com final. Mas eu preciso ligar as animações. E para isso, basta eu clicar com o direito aqui, ir em Add Animation, e vocês vão reparar que cada uma das animações que nós criamos anteriormente estão listadas. Vou simplesmente colocar cada uma delas aqui, depois a gente vai ligar. Enter Scene, Hide Bomb, Missile Attack, Moving, Show Review. E aqui o nosso Vulnerable. Estão todos aqui, a gente pode mover usando essa ferramenta de seta, tá? Essa outra serve para ligar, daqui a pouco a gente vai usar. Qual que é a ideia? Qual que vai ser a lógica? A gente entrou em cena, então a primeira animação é Enter Scene do nosso inimigo. Lembrando aqui que tem que estar sem loop. Deixa eu ver se eu deixei sem loop, tem que tirar do loop, tá? Observem isso aqui também, importantíssimo. Eu vou nesse campo aqui de seta e vou arrastar para cá, ó. Ele fez essa ligação. Então basicamente quando entrar, só para vocês perceberem, ó. Detalhe que ele está inativo, eu vou ativar isso aqui também, ó. Aqui no nosso Animation Tree. E vamos deixar ativo só para vocês perceberem. Viu só? Quando começar ele já pula diretamente para a próxima. Vou dar um play aqui. Ele vem para essa. Quando essa animação terminar, ele vai entrar no estado de Show Review. Então vou trazer o Show Review para cá, ó. Vamos trazer a animação de Show Review para cá. E simplesmente ligar para cá. Eu posso alinhar todas de uma vez. Estou fazendo só para vocês entenderem a lógica, ó. Vem para cá. Vamos dar um play aqui. Cada uma delas, ó. Começando pelo Start. Ele passa para cada uma delas conforme o play, tá bom? Então, essa é a lógica que ele vai ter que fazer, só que de acordo com condições que a gente ainda vai configurar. Vamos ter o Missile Attack, e o Moving, Hide Bomb e o Vulnerable. Mas qual que vai ser a lógica para cada um deles? Logo após ser revelado, ele começa a se mover. Então, já vou ligar aqui o movimento, tá? Depois que ele se move, a gente vai poder atacar com o míssil, e do míssil ele pode voltar para se mover também. Então, faço essa opção, tá? Pode deixar assim por enquanto, esse erro a gente vai consertar daqui a pouco. O que vai ter mais condições aqui? Depois do míssil, eu quero que ele tenha a opção de Hide Bomb e jogue as bombas. Então, puxo para cá. E depois do Hide Bomb, ele se torna vulnerável pra gente. Então, eu vou arrastar para cá. E logo após ele se tornar vulnerável, a gente der o ataque, ele vai voltar para o movimento. Isso vai ser cíclico, vai ficar repetindo. Essa é a estrutura. Mas agora a gente tem que fazer as condições. Para a gente entender como funciona essa lógica aqui, quando a gente clica em cada uma das setas, vocês vão perceber que a gente tem os modos, que é o Switch Mode e o Advance, como funciona. Geralmente é automático, mas esse Switch Mode pode ser imediato, sincronizado ou ao final. No caso do Enter Scene, que é assim que ele vai ser revelado na cena, justamente esse quadro aqui, ó, tá vendo? Ele faz tudo automaticamente, só que sem condições. Eu não quero que isso aconteça. Então, nós vamos simplesmente pegar aqui este primeiro, vamos na seta, e vamos dar para At End. Somente no final dessa cena é que ele faz o restante, tá bom? Ele vai para cada uma delas porque ele não tem a condição ainda. A gente precisa criar cada uma dessas condições. Para isso, clicando em cada uma das setas aqui, a gente consegue vir em Advance e colocar condições. Quando eu avanço para o Moving, apenas quando Can Move for verdadeiro. Vou colocar Can Move, ele vai estar aqui, ó, tá vendo? Vamos dar um play aqui nessa cena. Ele vem para cá, mas ele não avança para Can Move, porque isso nunca foi alcançado. Vamos repetir esse Can Move para o míssil também, tá? Também é Can Move. Vai fazer sentido quando a gente colocar lá no script. A mesma coisa depois do Vulnerable, ele passa a ser Can Move também como condição. Quando ele vai passar do modo de movimento para ataque do míssil, quando aqui nós tivermos o Time Missile, tempo de míssil. E no caso da bomba, vou colocar aqui Time Bomb, hora da bomba ou tempo de tacar a bomba. E nesse caso aqui ele passa justamente quando ele se tornar Vulnerable, is Vulnerable. Tá? Eu sei que é um pouco confuso, mas pausem aqui, revejam. Basicamente eu estou colocando condições, como diz o nome. Só quando ela for atingida, a gente vai passar isso através do script, o nosso inimigo pode avançar para cada uma das etapas. Isso fica muito versátil para a gente, porque eu não preciso fazer todo um parâmetro com states aqui e tudo mais, que não tem problema, é muito legal trabalhar com isso também, mas vamos usar o recurso que a Godot traz para a gente do Animation Tree. Cada uma das etapas vai ser acessado quando a condição for verdadeira que a gente passou aqui. E agora, uma vez que eu criei aqui, se vocês repararem, voltando no Animation Tree, em parâmetros, criou a aba Conditions. Cada um delas está aqui, ó. Eu vou clicar só para vocês verem que Can Move agora é verdadeiro. Ele começa a mover. Agora, não é mais Can Move, é Vulnerable. Ele não fez nada, por quê? Eu não consigo acessar o Vulnerable diretamente, mas se eu passar para o Time Missile, que é a sequência que eu quero, ó, ele vai ficar estático. Depois o Time Bomb, veio para cá, e agora ele está vulnerável, ele fica vulnerável.
Na sequência, can move ele volta a ficar maluco porque todas as condições são verdadeiras. Uma vez que a gente criou as animações e ligou aqui, é necessário editar o nosso script para que ele tenha acesso ao Node Animation Tree e essa é a opção do Playback Parameters. Aqui dentro de parâmetros, tá vendo? Se eu passar o mouse, ele vai chamar justamente esse playback, que é onde está o nosso State Machine. Eu sei que parece não fazer sentido, mas conforme vocês vão fazendo, vai fazer sentido sim, tá? Então vou trazer aqui, ó, arrastar, segurando Ctrl, quebrei a linha só para ficar separado e organizado. E agora eu vou ter que chamar aquele State Machine, então @onReadyVar State Machine, que vai ser igual ao nosso AnimTree, a variável que a gente criou aqui em cima, abre e fecha colchetes, tá? E eu vou passar aquele parâmetro. Se vocês virem aqui, ó, basta vir aqui com direito e copiar a propriedade. Aqui, agora, direito, paste. Só que vocês vão notar que dá erro porque não está como string. Eu preciso selecionar os dois aqui, até o final, apertar entre aspas, agora está tudo certo. Ele faz a referência ao nosso playback, que é o que a gente vai trabalhar cada uma das condições. E de que maneira a gente faz isso? Eu vou aumentar aqui o script pra gente. Primeiro, antes de mais nada, eu vou garantir que o nosso inimigo, quando entrar na cena, tá? Função ready, que é assim que ele entra, não se mova. E para isso, basicamente, eu passo set physics process como false. Dessa forma, ele não vai se mover logo de cara. Vai esperar uma condição ser atingida. E agora, para a gente casar as nossas funções aqui, eu vou dentro do nosso physics process e vou aqui, antes do move slide, para algumas linhas para vocês, criar um match state machine, que foi o que nós criamos lá em cima, ponto get current node. Assim ele vai pegar o nó atual de cada estado da máquina. E os estados nós vamos ter serão moving, time, missile, que é a hora que ele vai disparar os mísseis, time, bomb, e o vulnerable, quando ele está vulnerável. Pronto, esses são os estados que a gente vai ter aqui. Mas dentro de cada um desses matches aqui, a gente tem que passar a condição. O se mover é mais fácil, porque a gente já criou ele anteriormente. É basicamente o que está aqui. Se a direção for igual a 1, ele faz isso ou faz esse outro movimento. Então vou pegar esse bloco, dar um Ctrl X e passar aqui dentro. Claro, fazendo as devidas indentações, tá? É só dar um tab para que fique certinho. Pronto, e os erros somem. E no caso do time missile, a hora de disparar míssil, vocês estão vendo que a gente já criou as funções na aula anterior, né? Mas eu preciso chamar em algum momento, vai ser justamente aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer, parar o nosso inimigo. Então o nosso velocity.x vai ser igual a 0, ele vai parar. Em seguida, vamos criar um await e criar um timer para que ele espere a ação acontecer. Get tree.createTimer. Vou colocar aqui 2.0 segundos no teste que eu fiz, ficou interessante. Ponto timeout. Quando esse timer acabar, o que nós temos que verificar? Se ele pode disparar o míssil. Para isso nós vamos criar variáveis booleanas para cada uma das ações. Então vou voltar aqui em cima, vou até criar aqui logo na sequência. Vou chamar de flags para estados do boss. Quais são essas flags que a gente precisa? Primeiro, a gente vai ter que contar os nossos giros, turn count, que inicialmente vai ser 0. Toda vez que ele for para lá e para cá, ele vai contar e atingindo um valor, ele entra e muda de estado. Depois eu tenho que contar os nossos mísseis, missile count. Isso que eu estou pensando nesse inimigo. É legal vocês entenderem a estrutura para adaptarem o de vocês. Também eu vou contar as nossas bombas, bomb count. Vai fazer muito sentido quando a gente terminar isso aqui, vai ficar bem legal. E agora as variáveis de flag diretamente booleana, can launch missile, se ele pode disparar o míssil ou não, que inicialmente vai ser verdadeiro, e também can launch bomb, que também vai ser verdadeiro inicialmente. Por fim, a variável player can hit, que o player pode nos acertar, que vai ser falso inicialmente, ele não pode nos acertar, só vai poder nos acertar quando nosso inimigo estiver vulnerável. E aí com essas variáveis, a gente vai passar aqui if can launch missile, se isso for verdadeiro e vai se tornar verdadeiro em algum momento, a gente chama a nossa função launch missile, que a gente criou anteriormente. E além disso, a gente passa que launch missile é falso. Esse é o nosso time missile. O time bomb vai ser muito parecido, só que a gente vai passar as nossas bombas no lugar. Então vou até aproveitar e vou copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V, substituindo can launch missile por can launch bomb e aqui também, e aqui o nosso throw bomb em vez de launch missile. A lógica é muito parecida e isso é legal, vocês conseguem aprimorar a partir daqui também. Já no vulnerável, o que vai acontecer? Primeiro, se ele estiver de fato vulnerável, ele não pode lançar missile, can launch missile é falso, e can launch bomb também é falso. Podia ter can throw bomb, mas só para você entender que não pode fazer nenhuma das duas ações. E aí, nós vamos esperar também o nosso timer e passar que agora ele pode sofrer dano do player. Player can hit é igual verdadeiro. No entanto, se vocês notarem, a estrutura do nosso inimigo não tem um hurtbox. A gente precisa criar esse hurtbox e ora deixá-lo acessível, habilitado, ora inacessível, desabilitado. Vamos criar isso e já voltamos aqui para o script. Vamos aqui para o 2D e vamos lembrar que o nosso inimigo só pode ser acertado, entrando aqui no nosso animation, quando ele estiver no vulnerável.
e vai ser justamente nessa parte da cabeça. A outra parte não pode sofrer dano. Então vou criar aqui uma área 2D. Já vou chamar de Hurt Box. E vou colocar nossa colisão aqui também. Nossa Collision Shape. Que vai ser justamente nessa área. Um Rectangle. E só mover aqui para a posição correta. Ajustando também para ficar exatamente nessa parte, tá? Só essa área aqui que vai tomar dano. No entanto, ela não começa ativa. Então já vou desativar aqui. Ela muda de cor, fica cinza, tá? Então ela tem que ser desativada logo de cara. Além disso, eu preciso, quando entrar em cena, que ele detecte que o player entrou. Então vou aproveitar que a gente já está aqui na cena. Vou criar uma outra área 2D, que eu vou chamar de Player Detector. Ele vai detectar se o player entrou na cena ou não. E também precisa de uma colisão. Esse Player Detector vai ser um pouco maior. Vou colocar também um Rectangle. Mas ele vai atingir uma área um pouco maior para a esquerda e para a direita. Para cá, vocês escolhem o quanto vai ser isso aqui. Nesse momento, o player vai encontrar o nosso inimigo assim, ó, parado. Quando entrar nessa área, aí de fato ele vai seguir todo aquele animation tree. Agora, voltando aqui para o nosso script, você vê que é muita coisa mesmo, vocês estão percebendo, né? A gente precisa ajustar outras coisas nos nossos timers também. O timer ele já chamava diretamente a nossa função Throw Bomb e Launch Missile. Não vai fazer mais isso, porque a nossa máquina de estados é quem vai gerenciar isso quando for verdadeiro esse caso. E justamente quando o timer acabar aqui, que a gente vai precisar mudar também os tempos, estava em 5, né? Vamos deixar aqui o Bomb Cooldown em 1 e o nosso Missile Time em 2.5. Vai ficar interessante também, tira o Auto Start, tá? Lembra que a gente colocou só para testar da outra vez. Então, como que a gente vai fazer? Quando esse cooldown terminar, no caso do Bomb, a gente vai passar que o nosso Can Launch Bomb é verdadeiro. E quando for o caso do Missile, a gente passa que Can Launch Missile é verdadeiro. Mas em algum momento a gente precisa iniciar isso aqui. E eu vou fazer essa iniciação contando a quantidade de bombas e mísseis disparados. Aí fica a critério de você determinar quantos vão ser. No meu caso, no Throw Bomb, por exemplo, eu vou colocar if bomb count for menor ou igual a 3. Se isso aqui for verdade, a gente pega todo esse bloco aqui, vamos até o final e damos um tab. Se isso for verdade, ele continua executando. E toda vez que ele executar, aqui no final, a gente acrescenta 1. Bomb count mais igual 1, certo? Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele executa. Quando chegar em 3 ou superior a isso, ele já vai parar. A mesma coisa com o missile. If missile count, só que aqui eu vou passar 4, ele pode parar 4 vezes. E faço a mesma coisa, tab. E também passo missile count mais igual 1. Perfeito, temos aqui a contagem de mísseis, a contagem de bomba, mas eu tenho que contar também as vezes que o nosso player vai girando para lá e para cá com o All Detector. Então toda vez que ele fizer esse flip, a gente coloca o turn count mais igual 1. Ele vai acrescentando a contagem disso aqui, certo? Mas para que tudo isso, Clécio? Para justamente agora a gente poder alterar os valores de condições do nosso State Machine dentro do nosso Animation Tree, que agora é a parte que realmente faz as coisas acontecerem. Lembrando, vejam cada passo a passo, não pulem o vídeo, que eu sei que isso é bem detalhado e é bem chatinho, eu estou tentando ser o mais calmo possível e o mais devagar, mas realmente é algo complexo. Agora, a parte crucial e mais delicada é a gente fazer a verificação de cada uma dessas flags que a gente passou. Começando pelo turn count, tá? Daqui a pouco a gente testa também. If turn count, as viradas forem menor ou igual a 2, tá? Então ele chegou até um limite aqui. O que vai acontecer? A gente vai acessar o nosso Animation Tree e passar o parâmetro set. Set o que? Aqui dentro a gente tem várias opções, vocês estão vendo? A gente pode passar cada uma das condições que foram criadas anteriormente. E é justamente isso que a gente vai passar. O set pede a propriedade e depois o valor. Então eu vou colocar can move é igual true, tá? Se ele deu um movimento para lá e para cá e não passou da contagem de 2, ele pode se mover, certo? Mas ele não pode atacar. Então passo novamente anim tree.set, abro parênteses, entre aspas, e eu vou procurar a propriedade. Qual a propriedade que ele não pode fazer? O Time Missile. Por que eu não preciso me preocupar com o Time Bomb e o is Vulnerable? Porque só são acessados depois. Lembra a ordem que a gente criou lá? Então, esse é o primordial. Então, esse é falso. Mas se isso não for verdade, já passou essa quantidade. Então, nós verificamos elif, também sei o que? Se o nosso Missile Count, a contagem de mísseis, for maior ou igual a 4, tem que ser importante observarem isso, tá? A gente passou 4 aqui, então 4 aqui também. No caso, maior ou igual. Se isso for atingido, então nosso animation tree.set. E qual a propriedade agora? Bomb time. A gente passa para o momento de bomb time, porque acabou o míssil. Aliás, time bomb, né? E vai ser true. Ele pode ir para lá e a gente obrigatoriamente tem que zerar o nosso missile count para ele poder
voltar para esse estado futuramente. Outra vez, outro elif, dessa vez para o nosso bomb count, tá? A contagem de bombas. Se for maior ou igual a 3, lembra que a gente passou 3 lá embaixo também. Se isso for verdade, a gente passa por vulnerable. Então, anim3.set. Qual condição? Is vulnerable. Agora é true. Então ele vai avançar para essa condição e também zerar o nosso bomb count. Agora, se nada disso for atingido, vou colocar aqui um else, nenhuma dessas condições foi atingidas. Eu vou passar simplesmente anim3.set e vou passar o nosso canMove como falso. Vou aproveitar e dar um Ctrl Shift D e Ctrl Shift D, porque 3 deles serão falsos. Qualquer outro que vai ser falso também. O is vulnerable também é falso, se isso for atingido. Qual outro? Nosso time bomb também é falso. E o único que vai ser verdadeiro vai ser o nosso .set time missile, tá? Então nenhuma das condições, e aí fica dessa forma a nossa árvore do state machine. Mas se nós testarmos agora, vocês vão perceber que o nosso inimigo já terá aparecido. Isso porque quando a cena é executada, o animation tree já tem um auto start. Vocês estão vendo? A gente precisa que de alguma forma ele não apareça inicialmente, mas só quando estiver em cena. É aí que vai entrar um nó chamado enable on screen. Vamos aqui, ó. Vamos clicar em mais e vamos procurar por Visible On Screen Enable. Na verdade é um nome estranho, eu vou deixar aqui o nome para vocês lembrarem. Mas basicamente ele verifica se o personagem, qualquer que seja, está na cena. Eu vou colocar ele aqui, só vou posicionar nesse ponto e vou dar um Ctrl S. Perfeito. Agora a gente vai dar um play aqui, deixando o nosso inimigo um pouco mais para longe, fora da câmera, tá? Só para vocês perceberem. Vamos dar um play. Olha só. Perfeito, ele já apareceu, mas ele não começa a se movimentar. Isso porque o nosso Tank Boy, vocês vão perceber aqui, ó, ele está no modo de Physics Process False. Eu quero que quando o Player Detector for entrado, ou seja, a gente entrar naquela área usando Body Enter, vou colocar aqui, o nosso modo passe a ser verdadeiro. Então, Set Physics Process agora é True, olha só. Poderia até ser direto também, vou deixar as duas opções aqui para a gente poder entender, mas é sempre bom garantir as duas. Screen Entered, vou colocar aqui e vou passar os dois, tá bom? Aí vocês sabem as duas possibilidades. Olha só que legal agora quando a gente testar. Chegar até lá. Ele apareceu e já começou andando. Vai até lá, vai dar uma volta. E quando atingir um número de voltas específicos, ele vai atirar. Mas ele fará apenas um disparo. Olha só. Só um disparo e não dispara mais. Por quê? Porque o primeiro disparo é automático. Já o segundo, a gente vai dar uma olhada sempre aqui no nosso script, ó. O segundo depende da nossa contagem do throw bomb e do launch missile, que vai ter que ser setado sempre. Porém, eles só são setados quando a gente tem a variável can launch bomb e can launch missile como true, e acontece apenas no timer. Este timer aqui que não está mais como auto start porque a gente tirou. Lembram disso? Então legal, a gente precisa que seja chamado em algum momento, justamente nesses dois momentos. Então vamos passar apenas cifrão bomb cooldown ponto start, assim ele vai iniciar. E a mesma coisa aqui para o nosso missile, cifrão missile cooldown ponto start. Vamos dar uma olhada agora o que vai acontecer. Ainda vai faltar a parte de vulnerabilidade que a gente vai fazer daqui a pouco, mas vamos dar uma olhada na parte dos disparos, se ele muda de estados. Um disparo, outro disparo, o terceiro. Olha lá, ele entrou para esconder, disparou, opa, me acertou. Viram só? Perfeito. E ele está vulnerável, porém a gente não consegue dar dano, ó. Vendo? A gente precisa disso aqui, mas ele entrou no modo de vulnerabilidade. Agora a gente vai programar isso. E para isso nós vamos aproveitar o nosso Hurtbox e conectar no sinal de onBodyEnter. Dois cliques aqui, vou conectar. O que vai acontecer quando a gente detectar isso? Em primeiro lugar, eu vou pegar o nosso corpo, que é o player, e aproveitar sua velocidade, não, tá, o velocity, tá? E passar igual o vector2, velocidade não de velocidade de aceleração, tá? De posição em eixos. Vou passar 50 e menos 300 para dar um pequeno kick. Poderia até criar uma variável, fica o desafio para vocês também, caso queiram tal. E além disso, eu preciso fazer com que o nosso inimigo saiba que foi acertado, pegando a nossa booleana player can hit, que agora pensando não faz muito sentido ser player can hit, é player hit, o player acertou. Então só aqui verificar e mudar, o player acertou, a gente passa aqui como verdadeiro neste momento aqui. Vou colocar aqui player hit igual true. E também a nossa variável turn count tem que ser zerada. Então passamos para 0. Lembrando agora que já não é player can hit, é player hit, que faz muito mais sentido.
Então inicialmente ele tem que ser aqui como false, ele não foi acertado, tá? E só para nós sabermos se de fato houve essa colisão, eu vou colocar aqui print player hit me. Vou passar isso como um string aqui só para ficar o teste, tá? Para vocês verificarem algo bem curioso. Lembrando também de verificar sempre as nossas colisões, né? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Está na camada 1, tem que estar na verdade na camada do inimigo. Sempre olhem isso, que é o que sempre dá problema aqui com o pessoal, tá? Vamos testar agora e vocês vão ver que não vai ser detectado nada. Mesmo que nós tenhamos mudado aqui a colisão, como vocês viram, só para a gente perceber algo importante na nossa configuração. Lá na cabeça dele, só para vocês verem, realmente não vai dar nenhum dano, tá vendo? Deu dano em mim, mas não nele. Por quê? Lembra que nós queremos que o nosso inimigo seja acertado apenas em alguns momentos? Então a gente veio aqui e pegou a nossa colisão, deixando ela inativa, disabled. E eu preciso ativar em algum momento. Vai ser justamente lá pelo nosso script, quando ela se tornar vulnerável. Vou pegar aqui o nosso momento de vulnerabilidade e eu vou passar simplesmente o nosso collision.set deferred. Eu passo disable como false. Agora neste momento ela se torna acessível, mas em outro momento eu tenho que deixar desativada de novo. Vai ser justamente quando estiver se movendo. Então aqui, copiei, Ctrl C, Ctrl V, eu passo para true. Vamos testar tudo agora e ele deve estar funcional. Lembrando que vocês podem criar variáveis para os disparos de mísseis e bombas sem nenhum problema. Eu coloquei um número específico para ficar mais claro e também entendível, tá? Olha só, ele entrou lá. Mesmo que eu chegue perto dele, ele não está vulnerável, então não consigo acertar. Agora eu fico me esperando quando eu pular na cabeça dele. Olha só. Vamos lá. Vocês viram que ele deu uma acelerada no primeiro momento? Isso também pode ser consertado. Eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Isso acontece por conta do acúmulo de velocidade, do velocity. Na próxima aula a gente corrige isso também e faz a morte do inimigo, que por enquanto ele não morre. Mas fica até aqui, essa parte bem interessante, o nosso inimigo já está realmente combatível e a gente tem o nosso animation tree e o animation do nosso inimigo quase finalizado para o game também chegar no final. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo bem longo, mas eu peço encarecidamente que vocês assistam cada parte, não pulem, não deixem de ver cada detalhe ou vai dar problema e é simplesmente revisar para conferir se está tudo certo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, agradeço imensamente todos os membros que têm apoiado essa e as demais séries e os conteúdos que a gente traz aqui no canal, que é graças a eles que a gente consegue sempre trazer uma melhor e maior frequência aqui. E caso você queira se tornar um membro, considere clicando no botão Seja Membro aqui no YouTube também. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!